Vamos começar um novo programa hoje falando do curso número 7, mas antes, né, Miriam, agradecendo a todo o pessoal da equipe Web Luz e começando com o nosso slogan de sempre, né? Somos todos espíritos somente em estágios evolutivos diferentes, né? Falando um pouco do nosso trabalho também, né? A gente lembra vocês que toda segunda-feira, todas as segundas-feiras, às 20 horas, a gente está no Centro Espírita Alta de Souza, fazendo tratamento espiritual aos animais. E se você, por algum motivo, não puder levar o seu animal até lá, você pode mandar um e-mail para nós no marcelbenedetti@terra.com.br, dizendo o nome do animal, a espécie, a raça, o motivo da doença, o endereço e o nome do tutor, que algumas pessoas esquecem o nome do tutor, né? E o nosso tratamento à distância, normalmente a vibração acontece entre 21 e 21h30, onde você, nesse momento, pode entrar em sintonia com a gente para que seu animal seja atendido. De qualquer maneira, mesmo que seja antes ou depois do nosso dia de tratamento, você pode fazer o pedido também, que com certeza eles vão ser auxiliados. E a gente convida vocês também para conhecer o nosso site, marcelbenedetti.com. Sem dúvida, a gente fala também da TV Web Luz. Conheçam o site da TV Web Luz, o Facebook também, que está bem legal, gente. Não é só o nosso programa que tem muitos outros que vale a pena, é o conhecimento da doutrina espírita, né? Mas a nossa função, né, Miriam, é o conhecimento da doutrina espírita, mas na parte que se refere aos animais, né? Que geralmente o povo passa por cima. E dando continuidade ao nosso curso, né? Hoje nós vamos para a aula 7, que é o corpo espiritual nos animais. Será que tem alguma diferença o corpo espiritual dos animais, do nosso, Miriam? Essa é a grande dúvida, né? Mas na verdade não existe, né? Lembrando que somos todos espíritos em estágios evolutivos diferentes e criados pelo mesmo Pai, que é Deus, né? Sem dúvida. Para a gente poder falar um pouquinho do corpo espiritual, a gente vai ter que falar um pouquinho do corpo físico, né? Como é que constitui o corpo físico, né? A gente sabe, né, Miriam, que cada órgão possui células com funções específicas. E as células têm vida, né? Com certeza, senão, uma vez que elas morrem, a gente também, o corpo não consegue sobreviver. Então a gente lembra, na parte física, na parte científica, né? O corpo físico é, na verdade, um conjunto de células, né? E cada órgão tem as suas células específicas e que vai dando vida, vai dando... Tanto que a gente... Quando uma pessoa está doente, na verdade, quem está doente são as células, né? Que ficam doentes. É bem lembrar que a nossa aula de biologia, quando a gente estava na escola, né? Então, assim, Faz tempo. O fígado vai ter uma célula hepática, que a gente fala, o rim vai ter uma célula, o cérebro tem uma célula, o baço tem uma célula, pâncreas, então cada um tem uma função e é formado por células diferentes, né? Não, isso a gente... O corpo físico, né, Miriam? Foi criado por, né? Na verdade, é criado por Deus também, porque não foi a gente que criou o corpo físico, né? Não. Então, aí a gente fala, o corpo é como uma usina, onde cada órgão é um departamento, cada célula um trabalhador e o cérebro a sala do presidente que comanda tudo, né? Não, é perfeita essa definição também. Então, cada um tem sua função. Por isso que a gente vê na doutrina que tudo que Deus criou tem funções específicas e tem utilidade no mundo, né? Com certeza. E essas células vão sempre trabalhar unidas para que tudo possa estar em harmonia, né? E o corpo é controlado, né? A gente brinca, o presidente é o espírito, né? E comanda o corpo através do cérebro. Por isso que a gente já comentou algumas vezes, né, Miriam? Eles não vão achar, a ciência não vai achar a inteligência no corpo físico, porque está no espírito, né? É um atributo do espírito. E é engraçado que hoje a ciência já acredita assim, que existe o cérebro, mas que o nosso intestino também é um outro cérebro, porque ele comanda muita coisa. E hoje tem vários estudos dizendo que assim, várias doenças são relacionadas ao nosso hábito intestinal, né? A saúde do nosso intestino. E se você for ver o nosso intestino, existem bilhões, trilhões de bactérias que vivem dentro dele e que, em harmonia ou não, que tanto são as boas bactérias ou as ruins que a gente fala,
ela vai prejudicar o nosso organismo. Então, olha como é complexo E tudo isso o nosso também veio da organismo. nossa alimentação, né, Miriam? Da nossa alimentação. Então, assim, hoje existem estudos que até assim, o tipo de parto que você, como você nasceu, se você nasceu de parto normal ou cesárea, interfere na nossa flora intestinal, e isso vai interferir nas nossas doenças lá na frente. Né? E o jeito que funciona o nosso intestino é o jeito que vai ser a nossa saúde física, né? Claro que tem muito a ver com a nossa saúde mental. Então é muito interessante, né? Então a gente fala que não é só o cérebro, Não, a como o gente vai intestino estudando também. essas coisas e vai juntando a ciência, que o espiritismo a gente relembra, ciência, filosofia e religião. Então a gente vai juntando todos esses conhecimentos, é muito interessante, Muito é interessante, fantástico, né? Então a ligação através do qual o espírito emite ordens para o cérebro é o corpo espiritual ou perispírito, né? Então a gente fala, o que é corpo espiritual, né, amiga? O que é o perispírito? Né? Como você fez uma definição outro dia na rádio fantástica para a criança, né? Quando eu fazia evangelização, para mim explicar o que era perispírito para as crianças, eu falava que era a roupinha do espírito, né? E é verdade. É verdade. Não, eu achei fantástico, você viu para mim Para também, eles né? entenderem. Ou senão o Eu Gasparzinho. acho que vai servir para muito adulto entender também. Ou o viu? Gasparzinho, quando a gente vê o Gasparzinho, é o perispírito. Aquele lençolzinho em cima é o é o perispírito, a gente perispírito pode chamar de dele. perispírito, né? E no corpo espiritual, amiga, a gente, o quanto que é necessário, porque senão também a gente não vê ninguém, né? Quem tem evidência não vai ver, se não tem o perispírito, não vai ver. Com certeza. É como se fosse 3 formas, né? Tem uma dentro da outra. É legal isso, né? Não, eu acho a doutrina espírita fantástica, junta com a ciência, aí fica perfeito, né? Quando a ciência não atrapalha um pouco, né? Que fica teimosa demais. A gente, falando do corpo espiritual, né, amiga? A gente tem uma partezinha do livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro, gente, é fantástico, é importantíssimo também para quem se interessa pelos animais e para nós também, né? Que fala todo esse desenvolvimento, até a parte celular, o desenvolvimento até do corpo físico e do corpo espiritual. É fantástico, né? E a psicografia de Chico Xavier, no capítulo 2, que é o título Corpo Espiritual. E o André Luiz define assim, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. A gente comete um erro quando a gente fala, né? Muitas vezes. E ele deixa claro o que não é o reflexo, né, Miriam? É o corpo físico. Então, por você ver, quando a gente fica doente, porque já está no espírito, refletindo no perispírito, refletindo no corpo. Né? Então, muitas gente precisa pensar, o que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo? Quais são meus pensamentos? O que eu estou mudando na minha vida? Então, eu observo isso no meu trabalho, por exemplo, às vezes você tem aquelas pessoas, eu estou depressiva, ganhou peso, eu estou com diabetes, eu estou com isso, estou com aquilo. Aí você pensa, mas eu não consigo mudar. Eu falei, mas você tem que mudar, porque se você não mudar a pessoa, aí você percebe que ela tem uma pessoa está triste por algum motivo, está depressivo, está por conta, não aceita a doença, aí isso é pior ainda. Né? Aí as pessoas têm que se mudar. Sem dúvida. Não, e a gente tem, para quem participa de sessões mediúnicas, né, de ajuda espiritual aos espíritos necessitados, toda vez que um espírito necessitado se comunica, geralmente na doutrinação é revelado para ele, olha o seu corpo como que está. Geralmente está destruído por causa das atitudes, da vida desregrada, né? Então, quanto que é importante a gente tomar cuidado e se preocupar com as nossas atitudes, né, Miriam? Se preocupar com o nosso comportamento. Se a gente está realmente respeitando, ainda mais para o espírita, né? O espírita tem obrigação de respeitar a todo ser vivo. Inclusive, por exemplo, a pessoa que é obesa, aquela obesidade levou, o fato de comer demais, ganhar aquele peso, foi um problema. Normalmente é ligado a alguma coisa emocional, né? Então, assim, você começa a comer e acaba refletindo, porque o seu espírito não vai bem e você acaba refletindo no corpo físico. E todo tipo de comportamento, Então, inclusive os maus tratos aos animais, né? Que vai deixando o espírito cada vez mais endurecido, e isso vai deformando o corpo espiritual. No físico a gente não percebe, mas no corpo espiritual com certeza a gente vai perceber, né? E ele continua na resposta, Miriam. Ele fala assim, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com as suas estruturas eletromagnéticas, algo modificado
no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Tudo isso que Tudo isso que a gente estava comentando, né? Explica direitinho. Eu repito, leiam esse livro. É um livro dificílimo, com certeza, mas vale a pena, né, a gente enfrentar a dificuldade e ler, porque vai entender muita coisa da parte não só do corpo físico, mas o desenvolvimento do corpo espiritual, do corpo físico, que a gente relembra, né, Miriam? Que à medida que a gente vai evoluindo, o espírito evolui, adquire corpos mais evoluídos também, né? O corpo espiritual acompanha sempre o espírito, né? É o que ele fala, refletindo a evolução conquistada. Então, é o que a gente acabou de falar, né, Miriam? É como se, assim, um bebê não dá para você dirigir uma Ferrari, né? Fazendo uma coisa bem metafórica. Nem se for de Júpiter, o bebê, né? Não, você não Pô, consegue. lá não tem Ferrari, deve ter outros veículos muito melhores. Mas assim, imagine assim, você não vai conseguir... É como se fosse assim, o espírito encarnar num corpo muito mais evoluído. Não tem como, né? Até tem no livro dos espíritos que ele fala, o espírito de um macaco não vai conseguir, não vai... Numa ostra, o que ele vai fazer? O espírito de um macaco que já desenvolveu outras coisas, que já caminha, que já pula em todos os lados, e uma ostra vai ter um ataque, pequenininha. né, de ficar preso. Então, ali. imagine você ficar preso num corpo que você não consegue, né? Então, é bem assim. A criança não vai dirigir uma Ferrari porque ela não vai conseguir nunca, porque ela é pequena. E a mesma coisa é o espírito. Então, conforme a gente evolui, a gente vai ganhando realmente corpos que a gente consegue trabalhar, a gente consegue se movimentar, né? Não, e corpos que nos ajudem a seguir com a evolução, né, Miriam? Porque senão... tudo tem um porquê na natureza, tudo tem um objetivo, que é a evolução, né? E isso vem desde o mineral. Então a gente percebe que o corpo físico, quando a gente está encarnado, é muito importante, a gente repete novamente, tomar cuidado com a alimentação, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, que isso tudo vai refletir no corpo espiritual. Com certeza. Né? E, assim, é bom a gente lembrar que, assim, em algumas situações, né, dependendo muito de cada um, o espírito acaba ficando preso num corpo mais restrito, mas por algum motivo que esse espírito o plano espiritual acreditou que ele ficasse. Né? Então, por exemplo, se um dia ele não evoluiu moralmente, ele fez várias coisas erradas, ele provavelmente pode ficar num corpo mais debilitado, ou até, como a gente vê as crianças deficientes, com várias deficiências, mas o espírito, ele está ali. Né? Quando em sono, ele consegue ver tudo aquilo, mas ele não consegue. Mas isso aí são situações diferentes que vai, de acordo com o plano espiritual, vão ser, e por Deus, né? Vão deixar que eles fiquem naquele corpo ou não. Mas, de uma maneira geral, todos os espíritos estão dentro do corpo espírito que realmente podem viver, né? Não, sem dúvida, né? E a gente lembra, será que todos os seres têm aura? O que é aura, né, Miriam? É aquela partezinha, aquela luzinha que a gente vê em volta, que algumas pessoas, mesmo não sendo espíritas, não tendo noção, às vezes, está com uma luz diferente. A sua aura está preta, hoje está vermelha. Está uma coisa meio acinzentada. Não, está iluminada. Nada, E isso é a situação espiritual, né? A gente sabe disso. Que reflete no momento, né? Que reflete naquele momento, exatamente. No livro Evolução em Dois Mundos, também ainda, o André Luiz, ele fala assim, todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético, que é a aura, né? Que lhe corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge fundamentalmente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Claro que tem que ser diferenciado, né? Porque é no homem que a gente começa a ter consciência de Deus e o pensamento contínuo de ter aquela... Então, acho que dá para deixar bem diferenciado isso, né? É diferente dos animais, eles não têm aquele pensamento, né? Então, eles ficam pensando o tempo todo. Né, que nem a gente fica sofrendo o dia inteiro, e tem que fazer isso aqui. E fica aquele pensamento contínuo. Eles não têm uma agenda, né, para marcar os compromissos, né? Os compromissos deles são aprontar dentro de casa quando a gente sai. E eles não, eles pensam aquilo, então eu vou pegar aquilo, eu vou destruir aquilo, eu vou fazer aquilo. É o pensamento do momento. Do momento, né? Então, eles assim, não têm o pensamento do futuro, né, Não, amiga? eles observam aquilo, eles querem, por exemplo, roubar alguma coisa que eles viram de comida. Aí eles vão ficar observando como que eles podem fazer. Mas não é
fazer. E a gente repete o pensamento deles naquele momento. Naquele momento, não é... eu sempre Depois eles penso, vão ter outro objetivo, outros né? objetivos. Que nem eu sempre falo, o filhote de pastor alemão não fica pensando, quando eu crescer eu quero ser um cão policial para combater o tráfico de drogas. Ele não pensa isso, né? Ele vai pensar lá que ele vai destruir o chinelo, que ele largou ele sozinho, vai comer o brinquedo dele, vai brincar, vai tentar o gato, qualquer outra coisa, mas ele não fica tendo esse pensamento, né? Aconteceu, aí ele dormiu, aí vai pensar outra coisa, vai fazendo outra coisa. Eu acho que deu para explicar direitinho, porque qual a diferença dos animais para nós, né? É basicamente um pensamento contínuo mesmo, e a consciência de Deus, né, amigo? Continuando, ainda no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala assim, o corpo espiritual que modela o corpo físico, e o corpo físico que representa o corpo espiritual, é fantástico isso, né? Constituem a obra de séculos numerosos. Ele está falando da evolução, que vem gradativamente, né? Pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, com orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Eu achei linda essa parte, a retomarem no berço e no túmulo, que vem, é fantástico, né? A reencarnação. A reencarnação, a morte e a reencarnação constante, que é a forma de evolução inimiga. E a gente pode observar, por exemplo, quando eles fazem essas escavações e encontram aqueles esqueletos, quando eles montam, como os corpos eram muito rudimentares, o rosto principalmente, alguns conseguem pegar quase que inteiro, dependendo do tempo de conservação, né? Mas é muito diferente, né? Quando a gente começa lá, quando a gente passou dos macacos que são mais próximos ao corpo humano, né? E quando a gente chega até hoje, é muito diferente, né? Diminuiu o pelo da cabeça e várias situações. Não, aí se encontra a prova, né? Que à medida que o espírito evolui, o corpo vai ficando mais evoluído, a gente vai adquirindo corpos mais evoluídos também. Daí são espíritos mais bonitos, acabam adquirindo às vezes corpos um pouco mais bonitos também, né? Tanto é a diferença, o espírito faz tanta diferença que quando você encontra alguém que aquela bondade pura, pode nem ser tão bonita, mas você acha a pessoa linda, né? Às vezes você encontra uma pessoa linda fisicamente, mas é tão chata, você não aguenta ficar 5 minutos, você não, né? É isso que acontece. Continuando com o André Luiz, todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo à necessidade do campo mental e seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Ou seja, também tem que estar combinando com a mente, né? Com a inteligência. Com certeza. Também não adianta ter um corpo de uma ostra extremamente inteligente, como você deu esse exemplo antes também, né, amiga? E a gente vê a importância da convivência nossa com os animais aqui, né? Porque nós que ajudamos a eles também a desenvolver um pouco desse lado, para que eles possam também evoluir e adquirir corpos mais evoluídos também. Mais para frente. Mas mesmo quando você vê os animais, quando eles começaram a conviver com o homem há séculos atrás, né? E hoje, eles são diferentes, né? Você tem uma diferença na evolução dos corpos, né? Claro que foram criadas outras raças e tudo mais, mas é bem diferente. Eles vão sendo diferente domesticados, do lobo, né? que a gente via lá atrás, nos séculos, os animais que estavam lá. A gente pode ver pelos dinossauros, né? Que habitaram primeiro que nós, né? Então, ainda brinca, né? Será que a lagartixa teve um antecedente, um dinossauro enorme, né? Assim, isso fazendo uma comparação, não sei se é verdade. Mas todos os animais tiveram um antecedente que provavelmente veio de lá, né? Não, sem dúvida. E a gente, resumindo, o corpo espiritual, né, reflete, o corpo físico, desculpa, reflete o corpo espiritual. Por isso a gente tem que tomar o máximo cuidado, principalmente sendo espíritas, para melhorar o nosso comportamento, melhorar nossas atitudes, o nosso pensamento, para que a gente possa, quando chegar o momento de retornar à pátria espiritual, realmente ter melhorado um pouquinho e ajudado o próximo a melhorar também. E a gente fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.